de tudo que você conversou na feira recentemente com esse tema do empreendedorismo feminino, o que você viu que você fala assim, putz, isso realmente faz sentido? Não é simplesmente um nome bonito para falar de empoderamento e tudo mais e sendo uma coisa mais vazia. O que você viu ali que você falou assim, não, isso realmente contribui para que algumas mulheres elas observem as possibilidades e realmente vão em frente com mais segurança? É que assim, na verdade, esse negócio de empoderamento feminino é uma. Assim como o empreendedorismo também em si, é uma palavra que se tornou, tipo, moda, assim, né? Todo Aham. mundo quer falar sobre isso e muitas vezes as pessoas nem entendem qual que é o sentido disso. Não é porque você é empoderada ou porque você é empreendedora e que aí você também tem que ter certas atitudes ou certas ações, né? Eu acho que, principalmente pela história que eu tenho. É um percurso natural, assim. Eu acho que isso de falar sobre o empreendedorismo dentro do feminino mesmo. Mas hoje eu até ando me redescobrindo com essa parte feminina de uma forma diferente. Por exemplo, as pessoas, então você tem que ser feminista. Eu não sei até que ponto é o feminista. Eu me julgo feminista. Até porque a minha história, se eu não fosse feminista, não teria como não ser, né? Tipo, não seria compatível com a minha história. Mas eu acho que nada também que é o extremo é bacana. Então, por exemplo, uma das coisas que nós falamos é que sim, existem várias oportunidades. Hoje a gente vê que nesse mercado de estamparia, até não estou nem falando só de artesanato e tal, tem muitas mulheres que estão dominando, sim, né? E isso eu acho que é muito bacana. E, assim, e por isso tem que cada vez buscar mais. E assim, um dos debates que nós tivemos dentro dessa temática, porque tinham duas pessoas que elas vinham mais da parte de comunicação visual e tudo mais. E aí também, às vezes, a dificuldade, quando você precisa também de uma coisa mais braçal, vamos dizer assim, né? E tudo bem, somos capazes de fazer mil coisas, mas também tem coisas que a gente tem que entender que, às vezes, não é nem só limitação como mulher. Às vezes um homem também pode ter alguma limitação em fazer determinada coisa, né? Sim, sim. Então, eu acho que muito mais do que só levantar uma bandeira ou querer fazer só para mostrar, é buscar aquilo que você se sente confortável em fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer isso porque eu quero estar próximo da minha família, porque eu quero ter minha renda, porque eu quero me sentir independente. Principalmente para as mulheres que muitas vezes ficam aí a vida inteira dependente do companheiro, aí de repente do nada se separam e aí. Eu já vi casos próximos, entendeu? Assim, de pessoas que daí depois se separaram e falaram, e agora? O que eu faço com a minha vida? Sim. Era muito comum antigamente aquela questão de ter a figura da dona de casa, né? Hoje, Exatamente. sinceramente, eu não tô, sendo bem sincero, eu não sei o quanto ainda é praticável isso hoje em dia, porque eu conheço, acho que uma pessoa. Não conheço porque ela com o marido dela optaram por devido ao trabalho dele, o que ele faz. Então eles entraram num acordo. Tudo Mas bem. antigamente era meio que obrigação da mulher ficar em casa e o marido ia trabalhar. E você acontecia isso que tá falando, né? De Sim. repente esse relacionamento acabava. O que que essa mulher ela ia fazer, sendo que ela acabou deixando um tempo sem estudar, sem se dedicar a uma outra profissão nem nada, né? Exatamente. Eu sempre tive, assim, um espelho em casa, porque minha mãe, ela sempre trabalhou fora, desde que eu me conheço por gente. E até aconteceu um episódio que isso daí fez a gente refletir bastante, porque hoje ela não trabalha mais. Que daí foi no momento que ela realmente foi para se dedicar mais à família, foi um acordo entre ela e meu pai, enfim. E há uns 3 meses, mais ou menos, meu pai infartou. E aí nós estávamos debatendo justamente sobre isso, tipo, e aí, né? Lógico, não ia ficar desamparada, tem, sabe, todo mundo, mas não é uma coisa que ela, como mulher, se sentiria confortável, entendeu? Sim, Então sim. isso mexeu muito com ela, tanto que daí eu comecei a incentivar cada vez mais para que ela buscasse isso, e ela tá agora abrindo também um negócio dela, mas muito mais do que só a questão financeira, é mais para ela se sentir, assim, confortável em Sim. saber que a gente não sabe realmente o dia de amanhã, né? Aham. E a minha mãe, que sempre foi uma pessoa super pra frente, super independente, assim, isso foi um baque muito grande pra ela. Muito grande. E lógico que junto com isso, essa questão da saúde e tudo mais. Então, foi um momento que deixou ela bem sensível. E isso é uma coisa que eu entendo e eu já vi em outros casos, assim, de pessoas próximas que tinham empregos ótimos e aí resolveram abrir mão para poder se dedicar à família e de repente, não necessariamente por conta do companheiro, às vezes porque Aham. ela mesma, tipo, já não queria mais, não fazia mais sentido, mas e aí? Né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Mesmo assim, sempre dependente agora,
além de ser do companheiro, uma pessoa que depois, querendo ou não, se torna meio que estranha, né? Sim. Então, é bem complicado. E muitos casos também tem de pessoas assim, que procuram os cursos, procuram essa parte para poder meio que se libertar disso, assim, né? De conseguirem, por exemplo, ter uma renda através de uma coisa que ela pode ainda continuar em um ritmo na casa dela, sem ter que abrir mão de mudar totalmente uma rotina e mesmo assim poder se sentir satisfeito em ter o seu próprio dinheiro, sua própria renda, né?